Novas prioridades no mercado da bola. Esse é o Vasco da Gama neste atual momento. Após fechar as contratações do atacante argentino Pablo Veguete e também do ponta direito Rossi, o Vasco nesse momento busca avançar em outras frentes. E o grande nome que circula nos bastidores do Gigante da Colina é Luciano Vietto. Inclusive, torcedor, informação que eu tenho aqui para te adiantar nessa introdução do Boa Noite Gigante é que a proposta do Vasco da Gama pelo atleta já foi formalizada. O Vasco, nesses últimos dias, formalizou 3 propostas por grandes jogadores: Luciano Vietto, Diego Costa e Samuel Castilheiro. A gente vai trazer, é claro, neste Boa Noite Gigante, todas as informações sobre esses 3 grandes atletas do futebol internacional. Diego Costa, com passagens por Chelsea, Atlético de Madrid; Samuel Castilheiro, com passagens por Valência; Luciano Vietto, com passagens também por Atlético de Madrid e outros clubes grandes do futebol europeu. O Vasco mira alto. O Vasco não quer cair para a Série B e não medirá esforços para buscar a permanência na primeira divisão. Salários altíssimos foram colocados à mesa. É claro, a gente vai falar sobre isso, trazer também mais novidades sobre a situação envolvendo Vasco da Gama e Rossi. O atleta, nestas últimas horas, falou à torcida vascaína e deixou bem claro que é o momento mais importante, mais feliz da vida dele, esse retorno à colina histórica, muito feliz, e mesmo diante de muitas críticas, que é claro, normal de acontecer com esse retorno do atacante, uma certeza temos: Rossi é muito Vasco. Dedicação, garra, esforço e principalmente tudo estará entregue em campo pelo Búfalo. O Vasco traz o Búfalo e também traz o El Toro Pablo Veguete. Uma dupla de respeito no ataque do Cruz Maltino. Antes de começar, porém, esse vídeo, de trazer essas informações que empolgam nesta tarde de quinta-feira, como sempre fazemos com vocês, quero dar aqui as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte, para você que está aqui chegando agora e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva aqui embaixo. A gente está na meta, né, chegarmos à marca dos 104 mil inscritos, falta pouquíssimo, cara. Então olha só, você vem aqui embaixo e aperte nessa palavrinha inscrever-se. Você não vai precisar se cadastrar em nada, você não vai precisar fazer nenhum tipo de pagamento, você não terá nenhum trabalho, é só vir aqui embaixo e apertar na palavrinha inscrever-se. É claro, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like agora no vídeo se você está animado com o Vietto, com a possibilidade de chegada de outros nomes aí até o dia 25 de agosto, e aqui embaixo também deixe nos comentários a sua opinião sobre essas movimentações do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre Luciano Vietto, sobre Diego Costa, sobre Samuel Castilheiro, sobre Rossi, sobre Pablo Veguete, quero começar aqui este Boa Noite Gigante com vocês, falando sobre o que aconteceu na parte da tarde de hoje no nosso Gigante da Colina. Pois, torcedor vascaíno, hoje o treino não aconteceu no CT Moacir Barbosa. Hoje o treino aconteceu em São Januário. A pedido novamente do técnico argentino Ramon Ángel Dias, o Vasco da Gama foi até o nosso Caldeirão treinar, visando a partida desse próximo domingo contra a equipe do Grêmio, de maneira semelhante ao que já havia acontecido na semana que antecedeu aquela partida entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, onde o jogo estava marcado para um domingo, às 6h30. O Vasco treinou numa quinta-feira, às 6h30 da tarde, para se ambientar, né, com o clima do jogo, com o horário do jogo, com o próprio gramado de São Januário. Isso agora se repete nessa semana, que antecede a partida do próximo domingo contra a equipe do Grêmio. O Vasco também, novamente, treinou em São Januário e num horário semelhante, que estará entrando em campo contra o Grêmio nesse próximo domingo. A diferença, né, de termos um técnico grande à beirada de campo, que além, é claro, de pensar taticamente, pensa em outros aspectos externos. Isso, o fato de levar o elenco a treinar em São Januário para sentir o clima do jogo antes mesmo da partida acontecer, é a diferença de termos um grande técnico na beirada de campo. E para essa partida, o técnico argentino Ramon Ángel Dias já quer contar com reforço. O Rossi ainda não deverá estar à disposição para a partida desse próximo domingo, chance quase acima de 90%, né,
do Rossi não conseguir ser regularizado, e caso venha a ser regularizado, dificilmente terá condições físicas de entrar em campo, pois vem de um período de férias. Porém, quem deve estar à disposição do técnico argentino Ramon Ángel Dias é o também argentino Pablo Veguete, atacante de 34 anos de idade, o último artilheiro do Campeonato Argentino, que desembarcou na cidade carioca nesta manhã de quinta-feira, realizou exames médicos na parte da tarde e é esperado nessas próximas horas o seu anúncio oficial. Deve ser regularizado amanhã na sexta, estar à disposição no próximo domingo contra a equipe do Grêmio em São Januário. Informações que eu tenho pelo menos até o momento é que Pablo Veguete ainda não treinou junto ao elenco, mas é aguardado já amanhã na sexta-feira no CT Moacir Barbosa para treinar com o técnico Ramon Ángel Dias, além de sexta também no sábado estar à disposição para a partida contra o Grêmio nesse próximo domingo. O departamento de futebol aí do Vasco da Gama, segundo informações, vem trabalhando forte para regularizar o atacante a tempo de ele estar à disposição nessa partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor, rapidamente, né, só trazer algumas informações aqui sobre o aspecto financeiro. Lembrando, Pablo Veguete vem junto ao Belgrano, o Vasco pagou ao clube argentino US$ 1.100.000, algo em torno aí na nossa moeda de R$5.200.000. Esse valor será pago em 3 parcelas. Pablo Veguete assinará um contrato com o Vasco da Gama até junho de 2025 e receberá um salário na casa dos R$200 aos R$300.000. Pablo Veguete no Belgrano recebia R$120.000 mensais. Terá uma valorização salarial muito grande e ele acredita, né, que essa chegada ao Vasco da Gama é um passo importante na sua carreira. Muito animado está o atacante argentino em vestir a camisa do Gigante da Colina. E além dessa surpresa que tivemos ontem, quarta-feira, né, no avanço e no desfecho positivo nas contratações do atacante argentino Pablo Veguete, hoje também o torcedor vascaíno foi completamente surpreendido ao ver que o Vasco acertou a contratação do Búfalo, o Rossi. Rossi, atleta de 30 anos de idade, que nessas duas últimas temporadas vestiu a camisa do Al Faisaly, clube do mundo árabe. Inclusive, na temporada 22-23, em 8 partidas, teve 8 gols marcados, números muito bons, fechou um contrato com o Vasco da Gama. Ele que se encontrava livre no mercado, é esperado no CT Moacir Barbosa amanhã, sexta-feira, para assinar esse contrato com o Gigante da Colina. Até o momento ainda não temos informações do tempo de contrato que Rossi estará assinando com o Vasco da Gama, mas vem aí com muita expectativa de livrar o Gigante da Colina desse 5º rebaixamento. Ele chega ao Rio de Janeiro, segundo informações lá do jornalista Marco Vasconcelos, na noite desta quinta-feira, e os exames serão feitos também na tarde desta sexta. Como a gente trouxe, né? Se a situação do Pablo Veguete é positiva, a situação do Búfalo Rossi, é muito negativa. Expectativa grande de que Rossi não esteja à disposição do técnico Ramon Ángel Dias para o jogo contra a equipe do Grêmio nesse próximo domingo. Inclusive, o próprio jogador já falou aí com alguns torcedores vascaínos. Ele falou com o jornalista Lucas Pedrosa e também falou com o MC Darlan. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês uma conversa do MC Darlan com o Rossi, né? Ele perguntou assim: tá voltando mesmo? O nego é tão mentiroso que eu não acredito mais em ninguém. E o Rossi respondeu: eu sou o cara mais feliz do mundo, irmão. Voltei pro lugar que jamais deveria ter saído. Vamos sair dessa, nem que eu morra em campo. Tamo junto. Então Rossi, o Búfalo, muito animado aí em retornar ao Vasco da Gama. Ele que tem uma passagem muito curta, né? Lá em 2019 pelo Vasco, mas marcou. Foi uma passagem de apenas um ano, mas que fica na mente, fica na impressão do torcedor que foram várias temporadas do tanto que o Rossi se entregou, né, por essa Cruz de Malta, pela camisa do Gigante da Colina. Inclusive, o Lucas Pedrosa, ele falou palavras semelhantes. Voltei para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Nem que eu morra em campo. Não desanima. Pra cima. Então, Rossi não irá deixar o Vasco da Gama cair. Demonstração aí de vantagem, momento difícil, pesou para a diretoria. O Rossi realmente querendo se entregar o máximo que der para livrar o Vasco desse rebaixamento. Foi como eu falei, pode faltar no aspecto técnico, tático, Rossi não é, né, esse vigor técnico, mas com toda certeza, raça, disposição, vontade de tirar essa situação do Vasco, né, dessa situação, não irá faltar para o Búfalo Rossi. Gostou desses dois nomes? Já fechados com o Vasco da Gama, torcedor? Deixa, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Porém, prosseguindo, que ainda temos novidades a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Enfim, entrar no assunto que o torcedor vascaíno quer ouvir. Torcedor, vou te adiantar. Há informações boas e há informações não tão boas assim.
E eu já te adianto, informação sobre Diego Costa não é boa, é uma informação negativa. Porém, a informação sobre Luciano Vietto, torcedor, é muito boa. O pai do jogador, inclusive, revelou nestas últimas horas, em uma conversa com o setorista do Vasco da Gama, que a proposta do Vasco pelo Luciano Vietto interessou ao atleta. A gente vai falar sobre isso. Antes, rapidinho, é o seguinte, falta pouco para a gente chegar a esses 104 mil inscritos. Se inscreva aí embaixo, ajude o nosso crescimento, ative o sininho de notificação para que você não perca nada. Porque, ó, até o dia 25, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. E prosseguindo, até porque antes de entrarmos no assunto sobre Diego Costa e Vietto, eu quero falar sobre mais um nome aqui para vocês que o Vasco agora busca no mercado da bola. Hoje, pela parte da tarde, pela parte da manhã, a gente falou a vocês, o técnico argentino Ramon Ángel Dias vem pedindo ao departamento de futebol do Vasco da Gama a contratação de um zagueiro. Em menos de 3 dias, o Vasco avançou nas negociações por Robert Rojas, aquele zagueiro paraguaio, finalizou as tratativas, porém nos momentos finais de fechar a contratação, o Vasco voltou atrás. Logo após não conseguir fechar com Robert Rojas, o Vasco tentou a contratação do Facundo Garcês, um outro atleta também que atua no futebol argentino, porém no Colón. O Vasco não conseguiu fechar pelo curto período que tinha para avançar nas tratativas e assinar o contrato do atleta. A janela fechou, e agora o Vasco não tem mais a opção do Facundo Garcês e não tem mais a opção do Robert Rojas. E agora o Vasco busca atletas livres no mercado. É um pedido do Ramon Dias, um zagueiro que atue pelo lado direito. E agora o Vasco busca um argentino, zagueiro, de 34 anos de idade, que nesse momento está livre no mercado. Um atleta que iniciou a sua carreira no Estudiantes de La Plata da Argentina, tem passagens pela Copa do Mundo de 2014, vestindo a camisa da seleção da Argentina, e além disso também, após esse grande destaque no Estudiantes, passou por clubes como Napoli da Itália, Getafe da Espanha, Swansea City do futebol inglês, Newcastle United também da Inglaterra, e nessas últimas 2 temporadas vestiu a camisa do Elche da Espanha e do Al Duhail do futebol catarí. É um jogador rodado, é um jogador experiente. E quais são as informações que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante sobre esse atleta? Informações do jornalista Matheus Gilbert é que, segundo o próprio jornalista, o fato do Ramon Dias querer muito um zagueiro no mercado faz com que o Vasco corra no mercado para trazer um atleta para a posição. Com isso, o Vasco, nesses últimos dias, fez contatos pelo zagueiro Federico Fernandes, que estava no Al Duhail, como a gente trouxe, né, no Catar. Então os primeiros contatos já foram feitos e a expectativa é que nessas próximas horas as coisas venham andar de maneira positiva para que haja um desfecho entre Vasco e o zagueiro Federico Fernandes, argentino. Muito no início, muito nos primeiros momentos, mas vamos ficar de olho que é uma expectativa grande sobre esse nome. Meus amigos, sobre Diego Costa e Vietto, o que temos a trazer a você, torcedor? O que temos a trazer é o seguinte: lembra essa viagem marcada para a Espanha, para Madrid, que o Paulo Brax iria sentar e conversar com o Diego Costa para tentar trazer o atacante brasileiro de 34 anos de idade à cidade carioca? Então, torcedor, eu já adianto aqui a vocês que além dessa reunião com o Diego Costa, também está marcada mais 2 reuniões. Uma reunião com o atacante Samuel Castillejo, um jogador de 28 anos de idade, espanhol, que nesse momento pertence ao Valência. Está marcada também uma viagem com o meio-campo Luciano Vietto, que mora na Espanha. Luciano Vietto, não sei se você sabia, teve 2 passagens por 2 clubes grandes do futebol espanhol. Villarreal, ou aliás, 3 passagens. Villarreal, Sevilha, Atlético de Madrid e Valência. 4 passagens. Então o Luciano Vietto gosta da Espanha, gosta da Europa e mora, inclusive, no país europeu. Então o Paulo Brax tinha marcado 3 viagens. E torcedor, nesse momento eu também te adianto. Foco principal era Diego Costa nessa viagem. Porém, devido ao fato do Vasco ter fechado a contratação de Pablo Veguete, o Vasco esfriou as tratativas por Diego Costa. E as informações que eu tenho a trazer a vocês, como eu falei, não são tão boas sobre o atacante, é que nesse momento, o que dá a entender, o que o departamento de futebol passa para nós, é que Vasco não terá um desfecho positivo por Diego Costa. O Vasco formalizou uma proposta. Isso é muito louco para mim, inclusive. O Vasco colocou na mesa do atacante uma proposta. Colocou. O Vasco formalizou algo. Mas não recebeu nem o sim e nem o não. Porque o Paulo Brax prometeu que iria viajar para Madrid, prometeu isso ao empresário de jogador, para conversar frente a frente com o Diego Costa. Então ele falou, olha só,
tá aqui a proposta do Vasco. Essa é a proposta que eu, Paulo Brax, em nome do Vasco da Gama, tenho a você, Diego. Mas é o seguinte, vê a proposta, analisa a proposta e quando a gente sentar para conversar frente a frente, aí você me dá uma resposta que eu vou conseguir te dar mais detalhes sobre ela. E aí, passou segunda-feira quando o Vasco formalizou isso. Veio terça-feira, veio quarta-feira, Vasco fechou com o Beguete. Hoje, pela parte da manhã, o atacante desembarcou na cidade carioca. E após esse momento, desde segunda-feira, as partes não voltaram a se falar. Aquilo que tanto o mercado reclama do Paulo Brax, que ele liga para os atletas e fala assim, tô interessado em você. Daqui a uma semana eu volto para formalizar algo. Aconteceu com o Diego Costa. Porém, diferente do volto para formalizar, o Vasco formalizou. O que o Paulo Brax falou é, chego aí para fechar. E até o momento, nada. Então, torcedor, a situação que eu tenho a trazer aqui a vocês é exatamente essa. Infelizmente, as coisas esfriaram entre Vasco da Gama e Diego Costa. Se havia, claro, uma possibilidade grande, real do Vasco da Gama fechar a contratação do atacante brasileiro naturalizado espanhol, nesse momento, pelo menos até às 8 horas da noite desta quinta-feira, após fechar com Pablo Veguete, as coisas emperraram. Mas o Vasco tinha outros dois objetivos na Espanha, Samuel Castillejo e Luciano Vietto. Sobre Samuel Castillejo, o que temos a trazer aqui a vocês, torcedor vascaíno. Um jogador de 28 anos, que atua pelas pontas e pelo meio. Terminou a temporada como reserva, estava sem espaço e ainda está, inclusive, sem espaço no Valência. O Vasco viu esse atleta como uma grande oportunidade de mercado. É um jogador, como a gente trouxe, de 28 anos, que além do Valência, tem passagens por Bila, Vídea Real, um atleta que agrada aos olhos, acredito que tanto meu, de uma pessoa que traz informações, quanto os seus olhares de torcedor. E quais informações que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe nesta quinta-feira sobre a situação de Samuel Castillejo, que mesmo diante da procura do Vasco da Gama, o Vasco tentaria o empréstimo do jogador. O salário oferecido pelo Vasco da Gama foi um salário que agradou o atleta, porém a situação do Vasco da Gama na tabela afastou qualquer tipo de avanço. Então é uma situação difícil. O Vasco colocou um salário alto na mesa. Lembra que o Vasco iria colocar salários altos por atletas livres de mercado? Isso está acontecendo. O Vasco colocou um salário alto por Samuel Castillejo. O Vasco chegou, a alinhar, no caso, tempo de contrato, um empréstimo de 1 ano. Porém, infelizmente, pelo Vasco estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, não houve um desfecho positivo pelas tratativas. Vamos esperar. Quem sabe as coisas não possam mudar nessas próximas horas. E para finalizar, Luciano Vietto. O que temos a trazer aqui a vocês sobre esse argentino de 29 anos de idade, que foi treinado pelo técnico argentino também Ramon Arreu Dias, nessa última temporada vestindo a camisa do Al Hilal. Com Ramon Dias foram 29 partidas, 8 gols marcados e 2 assistências. Um jogador grande, um jogador de peso e um jogador que está livre no mercado. Torcedor, o que temos a trazer aqui a vocês sobre Luciano Vietto é o seguinte, de fato, nesse momento, o Vasco mantém contatos com Luciano Vietto. Contatos que não começaram ontem, não começaram anteontem, não começaram na segunda, mas que nesse momento acontecem há cerca de 20 dias. Segundo informações também do jornalista Lucas Pedrosa, Vasco fez uma alta oferta para Luciano Vietto. Luciano Vietto se animou com a ideia. Luciano Vietto conversou com o técnico argentino Ramon Arreu Dias, mas nesse momento o que emperra as tratativas entre Vasco e o argentino é a família do jogador. Como a gente trouxe, Luciano Vietto passou por 4 grandes clubes do futebol espanhol. Luciano Vietto mora na Espanha e a família de Luciano Vietto gosta da Espanha. Hoje a ideia é conseguir algo pelo próprio país europeu. Os contatos continuam, porém, infelizmente, pela vontade da família, é difícil as negociações andarem. O Vasco colocou o dinheiro alto, forte, na mesa de Diego Costa, na mesa de Luciano Vietto e na mesa de Samuel Castillejo. Hoje, nesse momento, há uma expectativa ainda assim pela contratação do meio-campo argentino. E só para voltar, não acho que por Diego Costa não vai acontecer mais, as negociações emperraram, mas ainda pode acontecer. Porém, vai ficar mais difícil agora com a chegada de Pablo Veguete. Já sobre o Luciano Vietto, a situação é diferente. A situação é mais otimista. O Vasco tem otimismo, sim, com relação ao atleta. Se não fosse pela família, muito provavelmente o Luciano Vietto já estaria aqui no Rio de Janeiro assinando um contrato com o Vasco e treinando dentro do CT Moacir Barbosa. Mas a questão familiar pesa e muito para o jogador. A viagem à Espanha poderia ajudar, até porque Paulo Brax estaria frente a frente. Mas nesse momento, a viagem não deve mais acontecer. E agora,
Nessas últimas horas, a página Colina Informe entrou em contato com Vieto Dario Ricardo. Se você não sabe quem é o pai do meio-campo argentino. E num contato rápido, foi perguntado. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês e eu vou traduzir aqui simultaneamente. Olá, Ricardo, como você tá? E aí, no caso, o pai do Vieto responde: bem, Thiago, te digo que esta segunda, houve uma conversa com o Luciano. Eu conversei com o Luciano e digo que Vasco e o Luciano estiveram dialogando, conversando. E aí a página responde: aqui no Brasil, saiu uma informação que a família não quer vir ao Brasil e que o Luciano gostou da proposta. E o pai responde também: a proposta, eu te confirmo que interessou. Pode ser que o tema familiar tenha pesado. Então, torcedor, a proposta do Vasco por Luciano Vieto interessou o atleta. O Vasco está botando grana alta na mesa. E agora é esperar para ver o que irá acontecer. Animação, torcedor. Vasco fecha com Veguete, Vasco fechou com Rossi e o Luciano Vieto, nesse meio campo, muda o nível desse elenco. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira, e amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui de volta, com muitas informações, muitas novidades do nosso Vasco da Gama a vocês. Se inscrevam aí no nosso canal, hein? Conto com a ajuda, conto com o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.